Queridos alunos e ex-alunos da ACES Unita que estão se preparando para a OAB 2022. Em processo penal, que é a nossa disciplina, a nossa área, recomendo muita atenção de todos vocês, principalmente na interdisciplinariedade, ou seja, a interligação de assuntos de direito penal com processo penal, com o direito constitucional e outros ramos do direito. Tem sido esse o foco da OAB nos últimos anos. Não fazer perguntas, mesmo aquelas gerais como as discursivas, apenas voltadas para um determinado assunto. Podemos usar como exemplo nessa estratégia que todos nós queremos que seja uma estratégia exitosa e a vitória será a aprovação de vocês. O exame da OAB vem coordenando a seguinte postura, prova ilícita no processo penal. A princípio, é a Constituição Federal que prevê isso. Então, vocês têm que observar as súmulas, os enunciados do STJ e do STF sobre o assunto, principalmente os casos inclusivos, ou seja, aqueles que vão, de algum modo, trazer uma exceção à aplicação da proibição, que também está no artigo 157 do CPP. Esse é um exemplo. Então, quando você estiver diante de questões dessa envergadura, vocês vão ter que observar o que diz a jurisprudência sobre o assunto, mas também, principalmente, a interligação desse assunto com o direito penal. No inquérito policial, por exemplo, não há nulidades, mas alguns equívocos cometidos pelo delegado, comandando determinada investigação, pode trazer a invalidade, a imprestabilidade dessa peça. Então, perguntas pontuais sobre esses aspectos precisarão ser devidamente observados pela atenção de vocês. É preciso também, como eu já falei da prova ilícita, vocês observarem que muitas e muitas questões estão envolvendo aqueles princípios garantidores, que asseguram os direitos e garantias do cidadão acusado. E isso vai desde o início da persecução criminal até a execução da pena. Muitas vezes há um exagero na condenação e o tribunal ratifica, o Tribunal de Justiça de qualquer estado, o Tribunal Regional Federal, ratifica, por exemplo, uma condenação inferior a 4 anos, onde o juiz determinou o cumprimento de semiaberta. Então, o cumprimento começa, mas de modo equivocado, porque nós sabemos que até 4 anos seria no regime aberto. Então, esse assunto já passa a ser da execução penal, e na fase da execução penal o juiz já pode adequar o cumprimento da pena a um direito que não foi assegurado na sentença condenatória que transitou em julgado. Então, essas interligações elas vão ser muito comuns e vocês terão que estarem observando. No nosso processo penal temos assuntos bem importantes, como a sentença penal, os procedimentos penais. Então, deem uma atenção àqueles procedimentos que estão sendo mais revisitados na jurisprudência do STF e do STJ. É o caso da Lei Maria da Penha. Infelizmente, a violência contra a mulher em todo o Brasil continua em taxa de evolução. Nós queríamos o contrário. Aqui mesmo, no nosso estado de Pernambuco, na cidade de Caruaru, nós tivemos a transferência da Vara da Mulher para um local específico e ao lado dela vai funcionar a Delegacia da Mulher. Isso vai ser muito importante porque será um contexto de apoio e de proteção às mulheres aqui em Caruaru e região que estejam sofrendo violência. Então, foquem nisso. O procedimento da Lei Maria da Penha vai ser muito debatido. Então, observem aquelas medidas protetivas de urgências, as últimas modificações à Lei 11.340 de 2006, que certamente vocês serão cobrados, principalmente em relação às últimas alterações legislativas protegendo, como, por exemplo, o crime de dano psicológico, ou seja, o crime apenas de ameaça psicológica à vítima da violência doméstica e familiar, as mulheres, Então, observem que isso é coisa nova, A lei anticrime. A lei anticrime, que foi uma luta do então juiz federal, então ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi juiz federal e que provavelmente será candidato às eleições agora de 2022, ela estará em foco, A lei 13.964 de 2019. Então, peço a atenção de vocês para que vejam qual foi as principais modificações. Elas foram de direito penal, de processo penal, foi na área da execução. Então, é mais uma dica para que vocês estejam atentos. No campo dos recursos, e principalmente na questão das nulidades, esses temas parecem ser
não estão sendo tão prioritários nos últimos exames da OAB nacional, mas certamente não podem ser esquecidos. Lembre-se que os principais recursos é apelação e recurso de distrito, mas, paralelamente a eles, um assunto continua sendo muito cobrado, que são as ações autônomas de impugnação. Habeas corpus, mandato de segurança em matéria criminal, a revisão criminal, são temas que vocês terão que estar sempre visitando. Às vezes, uma decisão do juiz no curso do processo ou dos tribunais não pode ser combatida por um recurso específico. Então, faça uso do habeas corpus quando ele for possível de sanar aquela nulidade ou aquele problema que pode afetar direta ou indiretamente a liberdade de um paciente, né? Como nós chamamos no habeas corpus. Mas se a questão já for processual, que não envolva diretamente a liberdade de alguém, pensem no mandato de segurança em matéria criminal e observem a lei do mandato de segurança, né? Que ela foi também uma lei recentemente modificada, e ela vai ser adequada e utilizada no processo penal. Não esqueçam que medidas urgentes e as medidas cautelares diversas da prisão, elas têm uma prioridade até, como essas ações que eu acabei de dizer, mandato de segurança, habeas corpus, no plantão judiciário. E o plantão judiciário agora está todo ligado, no Brasil quase todo, no PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Então isso também deve estar sendo cobrado, porque são atualidades e as novas tecnologias será certamente alvo de algumas perguntas. Para a Covid, nós suspendemos parte das nossas atividades presenciais, quase todas, né? Estamos retornando aos poucos. Quem ocupou um espaço fundamental foi a tecnologia, com as citações e intimações através de videoconferências, as audiências através de videochamada pelo WhatsApp, através da própria outros meios eletrônicos, as redes sociais, estão sendo utilizadas para que a gente realize os atos processuais. Então, certamente, haverá perguntas sobre os reflexos da pandemia no contexto do processo penal, porque esse é um momento que vivemos, né? Ainda estamos atravessando, estamos na reta final. Esperamos que a gente possa realmente dizer que já superamos totalmente a pandemia provocada pela Covid-19, mas a gente sabe que esses próximos exames da OAB poderão fazer perguntas como, por exemplo, a questão da liberdade provisória aos presos, o regime domiciliar, a suspensão da prisão civil dos descumpridores de obrigação alimentar. Isso foram todos temas trazidos pela Covid-19, né? Houve uma enxurrada de liberações de alguns presos em razão da contaminação em massa que aconteceu em alguns estabelecimentos prisionais. Então, perguntas ligadas ao uso da tecnologia no processo penal, por exemplo, o júri. Cada vez mais estamos fazendo sessões do júri por videoconferência. Será que isso traz algum problema à ampla defesa e ao contraditório do acusado? Pode ser um questionamento também a ser ligado diretamente à questão da pandemia. Eu quero encerrar falando com vocês sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia, como um dos temas ligados à prisão e liberdade provisória, continua sendo uma dor de cabeça na atividade processual penal para todos os juízes, né, que atuam nos plantões judiciários ou na própria sistemática que cada tribunal criou para a audiência de custódia. Então, estejam atentos a esses temas. A revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, como eu disse a vocês, isso foi uma modificação da lei anticrime, tá vendo? A gente tem que pincelar lá qual foram as principais modificações que estão repercutindo no processo penal. Essa é uma delas. O artigo 311 do CPP não permite mais que o juiz, na audiência de custódia, decrete de ofício a prisão preventiva. Essa outra modificação que eu falei da revisão da prisão preventiva é do artigo 316 do Código de Processo Penal. Então, eu recomendo a vocês essa atenção para as principais modificações. E na audiência de custódia, nós temos agora também, ela sendo praticamente em todo o Brasil, realizada através de videoconferência. O preso fica no estúdio, né, como estamos gravando aqui para vocês, numa sala, e tem toda uma aparelhagem que faz com que seja transmitido para o juiz que estiver no fórum, ou em sua casa, ou em qualquer outro lugar, o promotor também. Não há mais a necessidade de deslocar o preso até o fórum. Isso era muito caro e muito perigoso. Então, perguntas sobre a eficácia ou a legitimidade da videoconferência na audiência de custódia, no tribunal do júri, poderão ser perguntas que o processo penal reservará para vocês. No mais, depois dessa rápida conversa com vocês, eu desejo, já agora, nesse primeiro exame de fevereiro,
sucesso, o apoio da SES Unita aos egressos, aos que ainda estão no período habilitados a fazer esse exame, é total, é pleno, mas depende muito de vocês. A motivação, ela é recíproca, né? A reciprocidade, por sinal, é uma das regras que nós aplicamos na competência do processo penal. Então, essa reciprocidade partirá exatamente de vocês terem realmente a procura, a busca de fazer essa atualização dos principais temas que podem cair na nossa disciplina, na OAB. Sucesso total para vocês, é o que eu desejo, é o que eu espero, e vamos compartilhar esse incentivo, esse apoio da SES para com vocês e pelo sucesso de vocês no exame da OAB nesse ano de 2022. Muito obrigado. SES Unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.